A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que está chegando no nosso canal, seja muito bem-vindo. E você está tendo a oportunidade de se inscrever aí, né? E já deixar aquele joinha para nos ajudar no canal. E a você que é inscrito, Deus te abençoe, né? E continue aí nos ajudando no canal, né? Compartilhando nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, nas suas páginas de Facebook, né, para que nós possamos estar crescendo a cada dia, né, no nosso ministério aí, né. Eu sou o professor Daniel Santos e eu estou acompanhando junto com vocês aí a lição do segundo trimestre dos jovens, que veio com o tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Nessa revista nós estudamos aqui o êxito, né, do povo de Israel, o povo hebreu, né, que entrou na terra prometida. Glórias a Deus por isso. Eles alcançaram a vitória, né? E assim é a nossa vida no dia a dia. Nós devemos persistir até alcançar a nossa vitória. Por mais que seja grande os desafios, por mais que sejam grandes, né, os nossos dilemas diários, as nossas batalhas diárias. Porque nós vamos ver nessa lição aqui, nós vimos nessa lição, nos outros nossos vídeos anteriores, que não foi fácil alcançar aquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel, né? Houve batalha, houve sangue, houve mortes, houve traições, né? Houve desobediências, e assim trazendo para os nossos dias de hoje, né? Quantas dificuldades eu e você enfrentamos diariamente, né? E é por isso que essa revista veio muito abençoada, essa revista do segundo trimestre dos jovens, né? Muito abençoada, porque ela nos ensinou que não devemos desistir das promessas de Deus, não devemos abandonar aquilo que Deus prometeu. Tanto é que nas outras lições nós sempre falamos que para as promessas de Deus não tem prazo de validade. Então nós devemos estar confiando em Deus. Feliz é aquele que espera no Senhor, né? Feliz é aquele que espera no Senhor, porque sabe que a vitória é garantida. Glórias a Deus. Hoje nós estaremos tratando a lição de número 13, na lição do dia 28/6 de 2020, com o tema Renovando a Aliança. Glórias a Deus, né? É um tema muito forte, porque hoje, no tempo de crise que nós vivemos, quantas pessoas quebram as alianças, quantas pessoas, né, desmancham as alianças que um dia fizeram, né, e trazendo isso até um atraso de vida para eles, uma retardação daquilo que Deus tem prometido. Ora, nós estudamos nas lições anteriores que por causa da desobediência, por causa da falta de fé nas promessas de Deus, o povo demorou para alcançar o êxito da vitória. Glórias a Deus. O nosso texto do dia diz assim para nós, está lá em Josué, capítulo 24, versículo 31, que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, aqui nós estudaremos aqui, para poder dar uma adiantadinha na nossa lição, nós vamos estudar aqui a morte de Josué, né? E a continuidade do que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E até nos dias atuais, nós estudaremos aqui até a respeito dos dias atuais. Aquilo que o Senhor designou ao seu povo, né? E aqui nós já vamos ver aqui logo no texto do dia nosso, dizendo que ficou os anciões, para que te usassem como testemunhas do que Deus já tinha feito para o povo de Israel. A nossa síntese diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E é por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado, porque Deus nos alcança com as suas misericórdias, né?
A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então Deus nos alcança todos os dias de manhã com sua graça e a sua misericórdia. Glórias a Deus por isso. Os nossos objetivos: mostrar como aconteceu a assembleia da despedida e o discurso de Josué em Siló. O nosso segundo objetivo: compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém. Os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Terceiro e último objetivo: aprender acerca da história restante de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectivas. Glórias a Deus, né? Nós estaremos cumprindo em sala de aula esses três objetivos, mostrando a nossos alunos, né, e a toda a sala aí, o objetivo geral da lição. Glórias a Deus. O nosso texto bíblico está lá em Josué, capítulo 24, do 14 ao 21. Glórias a Deus. Na nossa introdução, na nossa parte introdutória, nós vamos ver que Josué ele aborda em duas assembleias, passando todo o trajeto que o povo deveria continuar seguindo, porque ali se tornaria praticamente a despedida de Josué. Né? Ele já estava se despedindo do povo, mas ele estava passando agora as instruções finais que Deus já havia revelado para ele. As instruções finais para que o povo não se esquecesse, né, do propósito que Deus tinha para aquele povo. Então é interessante citar aqui que foram duas assembleias que Josué fez com o povo de Israel. Uma foi lá em Siló, né, e a outra foi lá em Siquém, onde ele instruiu aquele povo para não se esquecer do que eles haviam prometido a Deus, porque Deus não havia esquecido do que tinha prometido para eles. Tanto é que eles estavam já usufruindo da parte da promessa. Havia alguns territórios ainda para ser desbravados, alguns territórios ainda para ser conquistado, mas então a terra já estava no poder do povo de Israel. Né? Glórias a Deus por isso. E aí lá na parte da metade da parte da introdução nossa diz assim: nas duas ocasiões podemos ver um tom de saudosista na frase eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué estava se despedindo do povo, eis que vou, e aí agora ele já estava falando aqui a respeito da sua Canaã celestial, né? A morada no céu. Glórias a Deus, um dia onde eu e você nós se encontraremos lá junto com os nossos irmãos. Glórias a Deus por isso, né? E aí diz assim, mais para baixo um pouquinho: Josué se despede do povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para a seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquista. Então aqui está mostrando que Deus foi fiel com aquele povo. Deus foi fiel até naquele momento e continuaria sendo fiel com aquele povo. Bastasse se livrar da idolatria, bastasse se livrar, né, dos pensamentos anteriores, pensamento de adorar outros deuses, adorar a imagem, deitar os deuses que há entre vós. Não foi bem claro na nossa lição, uma exortação. E inclinai o vosso coração, quer dizer, entrega o seu coração ao Senhor, que a vitória é garantida, né? A nossa lição ela vai ter 3 tópicos e seguido dos seus subtópicos. Primeiro tópico diz assim: Josué reúne o povo em Siló. Primeiro subtópico: Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que
ele já está idoso e que não poderia mais liderar, e com sua partida para Canaã celestial estava próxima. Ele já estava próximo a ser a morrer, né? E estar a encontrar com Deus, né? Então ele já reúne o povo e já está dizendo: olha, eu já estou cansado, já não consigo mais ter pulso firme como sempre tive. Mas aqui estão as orientações que Deus está passando para nós. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Eu e você, querido professor, você aluno que está se aperfeiçoando no ministério de liderança, nós devemos saber a hora certa de estarmos à frente e devemos saber também a hora certa de nós recuarmos. Isso não é de nós, isso é de Deus. É Deus que nos orienta, né? Assim como Paulo fala, né, lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lá em 2 Timóteo 4,7, ele vai dizer isso. Nós devemos saber a hora certa de irmos para frente, atacarmos, mas também devemos saber a hora de esperar o tempo de Deus. É bom saber, todo líder tem que estar ciente disso. Glórias a Deus. Segundo subtópico, Josué faz um discurso contundente. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando na sua ausência. Um bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhes disse quando do seu chamado: esforçai-vos, esforça-te. Mas devemos sempre lembrar disso, né, que Josué fala lá no capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo? Todo líder, ele tem que lembrar que ele tem que se esforçar. E ele tem que ter a visão de dias futuros. Mesmo na nossa ausência, nós devemos ter uma visão e nós orientarmos os liderados a respeito de dias difíceis, a respeito dos dias de ausência, o que pode acontecer, como eles devem agir. E foi isso que Josué fez. Josué deixou bem claro qual seria a vontade de Deus, qual seria o propósito de Deus para aquela situação. É interessante isso, nós devemos estarmos sempre atentos, né, a esses pequenos detalhes. Depois Josué também os advertiu que guardassem os mandamentos e amassem o Senhor. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Ele poderia estar falando de casamentos mistos para o povo de Israel não se misturar com aquele povo, né? O povo não casar com gente de outras tribos. Ou também poderia estar falando de homossexualidade. Nós poderíamos estar falando de várias situações aqui. Casamentos mistos, nós podemos abranger várias situações. Não poderia se misturar com outros povos de outras tribos, que não seria do povo de Israel? Pode ser isso. Ou também pode ser essa questão da homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Pode abranger vários canais aí de interpretação. Glórias a Deus, né? Deus já deixou alertado para aquele povo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu vou exortar vocês aqui que não aceitem casamentos mistos. E que vocês guardem os meus mandamentos e me amem. Glórias a Deus.
Terceiro subtópico. A justiça de Deus é implacável. Lá para o finalzinho vai dizer assim: aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua costumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo, é misericordioso, mas não é injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Lá em Romanos 6:23 vai dizer isso, né, que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3:23 também vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós devemos estarmos em constante vigilância, estarmos em constante vigilância ao que nós estamos fazendo. É interessante isso. Deus, ele perdoa o pecado, mas não nos livra da consequência do nosso pecado. A consequência é nós que escolhemos. O pecado nós podemos até fazer. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele perdoa o pecado? Perdoa o pecado. Mas as consequências do pecado Deus não pode nos livrar. Pois aqui já está dizendo que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, se eu peco, a consequência vai vir. Amém? Lá no segundo tópico, vai dizer assim: a despedida de um líder. No seu primeiro subtópico, diz assim para nós: a aliança é renovada. Glória a Deus. Josué marcou outra assembleia. Agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer a palavra profética. Diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu, a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como os lembrando dos grandes feitos, desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato que o Senhor quem concedeu todas as vitórias. Olha que interessante, ele ressalta desde os tempos que começou a vitória do povo de Israel. Vindo ali desde de Abraão, aí passa por Isaac, Jacó, aí vem Moisés, aonde ele já começa a participar, né, do êxito. Já começa a participar desses episódios de conquistas, desses episódios onde Deus se manifesta no meio do povo de Israel. De dia era uma nuvem que cobria o povo, à noite era uma coluna de fogo. Glórias a Deus por isso, né? Isso daqui nos mostra que nós estamos protegidos diariamente pelo Senhor. Estamos guardados diariamente pelo Senhor. Nós devemos estar sempre lembrando disso, né? E é isso que o Josué, nesse tema aqui, aliança é renovada, ele traz a lembrança do povo esse objetivo. Que o Senhor os guardar até naquele momento e continua os guardando, mas para isso deveria guardar os seus mandamentos e continuar amando ao Senhor. Amando de que forma, Senhor Daniel? Amando de que forma, Daniel? Amando e guardando os seus mandamentos. Beleza? O memorial. O povo aceitou de bom grado a proposta, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreve um pacto no livro da lei de Deus e tornou uma grande pedra e erigiu debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Você lembra aqueles memoriais que foram feitos, né, na travessia do Jordão? Foram 2 memoriais ali, né?
das vitórias e da travessia, para mostrar que as 12 tribos atravessaram a seco o Rio Jordão. Interessante isso. Então a Bíblia foi marcada ali naquele período de memoriais. E Josué agora, mesmo com sua morte, ele já deixa ali outro memorial para lembrar que até ali o povo tinha sido abençoado. Nós vamos ver lá no livro de Josué, do 24, capítulo 24, versículo 26, ele fazendo esse memorial. É interessante dizer que era para o povo olhar para aquela situação ali, para aquele memorial, e se lembrar do que Deus tinha feito. Então ele já deixa bem aberto esse leque para o povo, né? Que quando eles olhassem para aquele memorial, eles viessem a lembrar do que Deus já havia feito por eles. Glórias a Deus. Mais abaixo um pouquinho diz assim: os homens com frequência se esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois as nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que esta serviria para prestar testemunho. Nós não podemos se esquecer daquilo que nós prometemos para Deus. Nós não podemos se esquecer daquilo que nós falamos com Deus nas nossas orações. Nós não podemos esquecer o que nós fazemos, os nossos pactos que nós fazemos com Deus. Nós devemos estar sempre atento ao que o Senhor quer para nossas vidas e o que nós falamos para Deus nas nossas orações. Amém? Nós temos que ver isso, nós não podemos se esquecer. Josué ele foi bem sábio, ele falou: olha, até aqui foi o que o Senhor prometeu e foi tudo lembrado, tudo feito, tudo executado. Então eu vou deixar essa pedra aqui debaixo do carvalho como forma de testemunha. Olha que interessante, é muito interessante. Terceiro subtópico: Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué e o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe a fim um livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Glórias a Deus. Aqui Josué faz lá o que o apóstolo Paulo falou no 2 Timóteo, como já foi lido anterior. Ele já cumpriu a carreira, né? Guardou a fé, combateu o bom combate, que aqui nós acabamos de ler aqui que ele viveu um tempo de muitas batalhas e conquistas, né? Tanto é que no versículo 11, 12 e 13 de Josué foram os livros mais sangrentos da nossa Bíblia Sagrada. Foram os livros onde se mostraram muitas batalhas, muitas guerras, muitas mortes. E eles houveram êxito em todas elas. Tiveram vitórias em todas elas, porque não era eles que batalhavam, era o Senhor que mandava eles batalhar. E assim é a nossa vida. Se nós quisermos ter êxito nas nossas batalhas, nós devemos deixar na mão de Deus para que Ele batalhe as nossas lutas. Amém? E uma coisa importante que nós devemos ressaltar aqui: os homens de Israel com frequência se esquecem dos compromissos morais e espirituais que foram firmados, né, perante o Senhor. Por isso que Josué fez um memorial, para que quando eles olhassem para aquela pedra, eles se lembrassem do pacto que foi feito, da aliança que foi feita. Amém? E terceiro e último tópico diz assim: um salto para o futuro. O primeiro subtópico: o renascimento de uma nação. No meio lá da nossa leitura diz assim:
A migração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve um auge na Europa a partir de 1930 e 1940, pela peregrinação nazista. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, porém, fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica, presidia pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva e aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e Palestina. Né? Então a ONU foi lá e tomou tudo, junto com os judeus aqui, junto com os nazistas, né, da Segunda Guerra Mundial ali. E graças a um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, que deu ao voto de Minerva, que autorizasse, né, pediu autorização para que fizesse então 2 estados independentes, que dividisse então o povo, né? Glórias a Deus. Segundo subtópico: guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbia, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus, e aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus mais uma vez guardou o filho de Israel. Interessante, né? Mas vamos ver aqui que juntou os 3, o Egito, Síria, Líbano e Jordânia, e o Iraque, os 4, para atacar Israel. Mas não conseguiram, né? Porque o povo ali, os descendentes de Jacó, guardavam as terras. Olha que interessante, é uma batalha muito grande. Foi uma batalha muito grande. Nós vemos aqui que Jacó, Faraó, né, e os egípcios e Herodes queriam matar os bebês precocemente. E ali agora nós vamos ver 4 tentando destruir uma nação que estava começando de novo, do zero. Interessante, Deus guarda aqueles que mantêm a promessa com Ele. Deus guarda aqueles que mantêm a aliança com Ele. Aqueles que fazem as alianças e cumprem suas alianças, Deus guarda. Né? Nós vamos ver aqui mais abaixo lá, que diz assim: todos os inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessa de Deus. Todos os dias sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Então não basta muito, não precisa de muito para o povo de Deus ser perseguido. Não precisa. Basta somente você falar que é crente, que é cristão, que é evangélico. Pronto. Automaticamente as coisas vão começar a mudar para você. Não precisa de muito para isso acontecer. E até nos dias atuais hoje nós vemos isso. A dificuldade que é para o povo que serve a Deus. Tudo é diferente. Nós somos praticamente estilizados por esse mundo. Nós somos perseguidos por ele. Mas glórias a Deus por isso, porque a nossa morada não é aqui mesmo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Aleluia. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Assim como Josué falou, a nossa Canaã está lá no céu.
junto a Deus Pai. Então por que nós vamos brigar por isso aqui? Deixa o mundo para quem é do mundo, né? Deixa a terra para quem é dessa terra. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos lá no terceiro e último subtópico. Das infantarias até os dias atuais. Até o momento já aconteceram 7 intifadas. Palavra árabe que significa agitação, levante, revolta, da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel. Até os dias de hoje nós vemos aí as batalhas sangrentas que eles têm, né, de um Estado contra o outro. As brigas, né, por poder, por petróleo, por tudo eles brigam. Né, e essas brigas sempre tem que ter uma justificativa. Mas nós sabemos a perseguição que é. Por causa dessa perseguição, né, do povo cristão. E eles e os seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que a briga é constante. A briga é constante. Mas nós devemos lembrar, como já foi dito aqui, que aqui não é a nossa terra. Nós devemos só se manter firmes nos pés do Senhor. Né? O que acontece aí, o Senhor vai estar tomando frente. Feliz é aquele que espera no Senhor. Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor vai guardar, né, aqueles que o temem, aqueles que o amam e aqueles que o guarda aos seus mandamentos. Amém? Então nós chegamos aqui agora no nosso final da nossa lição, final da nossa revista, né? E é bom lembrar também que o povo de Israel, bem antes de saírem, né, daquele deserto, José pediu para que levassem os ossos dele para serem enterrados, né, na terra prometida. Agora eu fico imaginando o povo batalhando e carregando aquele caixão com os ossos de José, atravessando o Jordão com os ossos de José. Levou aquele período todinho, mas José estava ciente que um dia o povo iria alcançar a vitória. Uma palavra só para você antes de nós podermos encerrar esse vídeo. Leve o tempo que levar. Dure o tempo que demorar. Mas persevere no Senhor. Persevere no Senhor por mais difícil que esteja. Ele é galardoador aos que buscam, aos que temem e aos que preservam os seus mandamentos. Querido, gostaria de convidar você a estar junto comigo nesse próximo trimestre, né, a qual nós estaremos agora estudando uma revista aí. Por causa desse período de pandemia, a gente está estudando aqui qual revista a gente vai estar colocando aí no ar, né? Mas peço para que você continue nos acompanhando aí nas suas redes sociais, no nosso Instagram, espaço underline EBD, espaço underline EBD, né? A nossa página do Facebook, espaço EBD, e compartilhe aí os nossos vídeos do canal, né? E a gente vai estar podendo crescer junto, porque nós somos bem simples. Acho que você já percebeu isso no nosso vídeo. Não é para o engrandecimento do homem, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que se levante mais jovens, se levante mais homens e mulheres exposto, né, disposto a fazer isso,
querendo ou não, nós estamos levando a palavra do Senhor, né? Glórias a Deus por isso. Te convido aí a deixar aquele like no nosso canal, a deixar aquele like nos nossos vídeos. Isso nos ajuda muito. Deixe seu comentário. Né? Nós temos recebido alguns comentários aí da minha mãe, Terelis Rani. Deus te abençoe sua vida, minha mãe. Muito obrigado por esse apoio. Minha esposa, né, que está sempre aí colocando um comentário. Alguns amigos aí que estão comentando. Deus abençoe a todos vocês. Né? Juntos somos mais fortes. Isso nós temos que ter ciência disso. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e nos acompanhe aí nas suas redes sociais. Amém? E nos ajude aí. Eu peço uma ajuda especial dos irmãos a estarem convidando mais pessoas a se inscrever no nosso canal. Amém? Conto com você. Tá? Deus abençoe. A graça e paz. Fique com Deus. Até a próxima lição.